Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o ORPcast. No episódio de hoje, nós vamos ter o privilégio de bater um papo com a Gabi Franco, do nosso gabinete. A Gabi é professora e doutora da UENG e ela tem um canal no YouTube fantástico. Ela é formada em psicologia e a gente vai discutir um pouco hoje sobre as nossas relações de sexualidade com a igreja, como que a igreja trabalha essa questão da homoafetividade. Então, um privilégio incrível, um privilégio enorme ter você aqui com a gente, Gabi, ter o nosso gabinete aqui hoje no nosso podcast. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado aí. Pelo convite, como a gente falava agora há pouco, eu agradeço não só o convite, como a disponibilidade, né, de vocês em promoverem conversas e debates como esses, viu? Parabéns. Eu falei aqui um pouco sobre você, sobre aquilo que a gente vê a Gabi, né? Mas eu acho que nada melhor do que você mesma se definir, se apresentar para a gente como você gostaria de ser apresentada, né? Então, para aqueles que nos ouvem, quem é a Gabi? Essa é uma boa pergunta, né? E uma pergunta complexa. Mas eu acho interessante porque acho que a pergunta passa aí usando um jeito carinhoso, né, de se referir a mim. Meu nome é Gabriela, mas a maior parte das pessoas, e eu acabo até me apresentando como Gabi, e acho que esse é um jeito carinhoso e de intimidade, né, e eu gosto bastante disso, de quebrar um pouco essas barreiras, já no início, assim, né, então acho que poder falar pelo apelido também facilita bastante a comunicação. Até meus pacientes, né, também me chamam de Gabi. Então, eu acho que essa pergunta também passa pela minha profissão, né? Como você disse, eu sou psicóloga, né? Sou terapeuta, professora de psicologia e tenho mestrado em Ciências da Saúde, meu doutorado também é em Ciências da Saúde. Tenho uma história longa com a igreja, tenho uma história longa de caminhada cristã, né? E que vem desde a infância. Hoje tenho 30 anos e acho que a resposta vai passando e caminhando por esse lugar, né? Como trabalho na clínica existencialista, também vou defendendo a ideia de que a gente vai se construindo, né? Então, Gabi, você falou um pouco da sua trajetória assim, cristã, que você tem esse contato com a espiritualidade cristã desde a infância. Tem como você falar pra gente como foi a sua trajetória no cristianismo e como que você percebe hoje a influência evangélica, talvez, na sua trajetória atual? Sim. Então, a minha família é uma família que sempre frequentou a igreja presbiteriana, né? Então, nasci, aquela famosa frase, nasci na igreja, e a igreja faz parte, né, da minha vida, assim, disso, de brincar no espaço da igreja, de estar em vários dias da semana, né, dentro desse ambiente do espaço físico, né, mas isso também vai sendo levado como um atravessamento de força pro cotidiano, pro dia a dia. Acho que a igreja, na minha trajetória, ela representou um lugar muito seguro. E aí depois acho que ela passou a ser um lugar seguro e depois um lugar, então, que me convocou, né, para uma série de revoluções pessoais, porque ela fez uma mediação, né, do meu encontro com o cristianismo. Ela fez essa mediação e então provoca em mim essa série de pequenas revoluções, acho que até de autenticidade, de honestidade com aquilo que eu trazia comigo, né? Então teve também esse caráter. E aí eu acho que isso, assim, a minha trajetória passa muito por esse espaço físico da igreja, de brincar, de estar ali, de participar dos ministérios, de contribuir, de servir, né? Acho que é uma expressão que a gente usa muito, de servir.
E depois, na minha caminhada, acho que as outras perguntas talvez eu possa falar melhor. Embora eu não frequente mais tradicionalmente, formalmente, né, uma instituição, e fisicamente uma instituição, a igreja e os ensinamentos que ali eu vivenciei, de certa forma, ainda me acompanham muito, né? Muito, muito, muito. E eu ouso dizer que eu até sinto saudade de muitas coisas que a comunidade me proporcionava. Eu vou precisar, Walter, que você me ajude com o restante da pergunta. Então, Gabi, a minha pergunta era como que a igreja, né, o cristianismo, assim, teve um impacto na sua vida, como você acabou de falar, da sua autenticidade, da questão da comunidade, que você até diz que sente falta hoje, mas como que você hoje percebe a questão evangélica na sua vida? Você disse hoje que não frequenta uma instituição, mas o que ela significa para você? Ser evangélica ou ser cristã, não sei como que você se denomina. Me apresento, sempre que essas conversas acontecem, eu me apresento como cristã, né? E aí eu costumo em alguns debates defender a igreja, mas apresentando uma parte da igreja e da comunidade que eu acho que é a parte que vocês também representam, né, do reino em pessoa, alguns líderes que eu me sinto confortável. Então, acho que hoje na minha trajetória eu me identifico com parte da igreja, né, infelizmente com uma minoria, com uma minoria que representa a igreja evangélica no Brasil hoje, né? Ainda mais num cenário político tão conturbado como que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Gabi, principalmente nesse ambiente talvez mais reformado, assim, em alguns espaços, não todos, né? Porque como você bem disse, dá para generalizar, mas em alguns espaços a gente percebe que existe um peso assim, cultural muito forte, né? Eu sem milímetro, eu até digo, mas aí são minhas palavras, um machismo muito forte, um controle muito grande dos corpos e tudo. E aí você dizendo que você foi criada nesse ambiente, como é que foi para você esse espaço? Primeiro, dessa questão de ser mulher, porque nesse espaço reformado, às vezes, até a perspectiva de ser mulher é muito castradora. E depois, como que foi nesse ambiente a ideia de você pensar numa sexualidade diferente daquela que a igreja confessa, que a igreja pensa? Como é que foi esses momentos para você? Eu acho que foi de muito sofrimento, né, de buscar referências, de poder tentar encontrar referências. Então foi de muito sofrimento e eu diria até que de adoecimento. Então, infelizmente, a minha história não é uma história incomum, né? Não é uma história isolada, é uma história muito comum no consultório também, esses relatos. Na igreja presbiteriana, por exemplo, é muito comum, por exemplo, que as mulheres dos pastores cuidem do ministério infantil. Né? Elas são designadas para um lugar de cuidado, para o cuidado ali das crianças, mas elas não assumem um lugar de liderança como é o pastoreado tradicional. Né? Então, o seminário, por exemplo, era um seminário, hoje eu não sei como está, mas que não aceitava mulheres, você não tinha pastoras, né? A liderança toda era composta por homens, né? Porque a estrutura da igreja passa pelos diáconos, passa pelos presbíteros e pelos pastores. Então, você não tinha uma liderança feita por mulheres. E aí eu gostava muito de estudar, de ler, então de conversar, de aprender sobre as questões teológicas mesmo, e entrar nessas conversas, e eu ficava num universo sem espaço. Não tinha muito espaço como mulher poder seguir nesses estudos, né? A gente ficava sempre assim muito castrada.
né? Não tinha muito espaço para seguir nesses estudos. E acho muito interessante você falar do machismo, porque aparece muito. E aparece muito isso, essa divisão, né? Nessa divisão. Olha só que interessante. As mulheres são designadas para cuidar das crianças. Mas pro debate, assim, adulto, né? E para o andamento da igreja, para as decisões da igreja, não. Para o pastoreado de adultos, não. Para o pastoreado infantil, sim, mas para o pastoreado de adultos, não. E Gabi, com relação à sexualidade, como você se reconhece hoje e quando você percebeu que não se encaixava nos padrões estabelecidos? Depois, né, nessa questão da sexualidade, era um silêncio, né? Era um segredo. Então eu não me encaixava muito, assim. Até tem uma passagem engraçada, mas também de muito sofrimento, né? Minha mãe me colocou no ministério de dança. E aí eu não me identificava com aquilo de jeito nenhum, mas eu tinha que dançar, né? E eu não tinha nenhum trejeito, eu não tinha nenhuma habilidade para aquilo. Então, no meu contexto ali, com as meninas, né, nesse contexto dessa conversa ali de intimidades, de ensaio, eu sempre era muito deslocada do feminino que a igreja me apresentou. Eu não me encaixava naquele padrão feminino que a igreja me apresentou. E depois, quando eu entrei na psicologia, a psicologia me ajudou a criticar, né? A fazer muitas críticas àquilo que eu estava vivenciando, que era segurar um segredo, que era a minha compreensão de pecado, a minha compreensão de certo e de errado, a minha compreensão de ser mulher, de me construir pessoa, de me construir cristã. Então a psicologia me ajudou bastante nessa trajetória, mas foi sempre um segredo, com muita culpa, passou muito por esse lugar. E quando você se percebeu homo, teve algum episódio, algum acontecimento, algum marco significativo para ter essa mudança de chave na sua mente? Você percebeu assim, agora eu sei que a minha sexualidade é diferente da que eu pensava, da que eu fui ensinada, eu preciso, sei lá, assumir isso, eu preciso falar com alguém sobre isso. Teve algum momento específico da sua vida? Ou isso foi gradativo, foi um processo? Como eu disse, eu não me encaixava com aquela descrição de ser mulher que a igreja trazia, né? Então eu fiquei por muitos anos me sentindo inadequada. Nos namoros, e aí eu participava, né? Participava de grupos de vamos orar para Deus mandar um bom marido, né? Vamos orar pelo meu marido, para ele chegar. Então, toda essa castração do corpo também, né? E eu também não me encaixava, uma vez que eu não me encaixava nessa questão, nessa descrição, né, de ser mulher ali que a igreja me permitia. Então, eu parecia sempre inadequada, essa conversa ficava, assim, em segredo, como eu disse. E cheguei a me relacionar a ter namorado dentro desse contexto religioso, mas era muito difícil para mim sustentar uma postura hétero, né? Era muito difícil. E depois eu acabei em uma amizade muito próxima, eu e uma outra menina também da igreja, né? Acabamos por nos relacionarmos eroticamente, afetivamente, e aí foi como se então tudo fizesse sentido, se eu de fato compreendesse ali, tivesse um encaixe mesmo, né? Um encaixe. E só que dentro do ambiente da igreja, a gente ficou também por um tempo em segredo, até que depois as conversas começam a acontecer, até que depois a família começa a fazer uma vigilância muito intensa, né? Uma desconfiança sobre isso, e aí tem um rompimento. Então, nesse momento, é o momento em que eu acabo... ela tinha uma disposição muito grande em obediência, e eu já era um pouco mais, assim, queria bancar aquele afeto, né? Porque eu achava aquilo tão intenso, tão bonito, tão profundo, queria bancar aquilo, mas não tinha essa parceria dentro da relação. E aí eu ouso dizer que era uma relação, né?
Mas era muito marcada assim, hoje é a última vez, né? Vamos ficar, acho que quem está me ouvindo que passou ou passa por uma experiência como essa, se identifica muito com essa fala. Hoje é a última vez, é o último beijo, é o último abraço, é a última transa. E aí, então, depois eu acabo por não dar conta de segurar, né, toda essa afetividade e acabei adoecendo. E aí, né, passei por um processo depressivo grave, assim, emagreci muito, então tinha um cuidado e uma desconfiança, assim, será que eu não desenvolvi um transtorno alimentar, né? Então, por ter emagrecido muito, mas não era bulimia ou anorexia, era de fato tristeza, né? Tristeza, sofrimento. E aí fiz um tratamento para depressão por mais ou menos 2 anos e terapia. E depois, quando então me recuperei, né, desse rompimento que essa moça deu conta de fazer e eu não, eu acabei saindo dessa comunidade, dessa igreja, comecei a frequentar uma outra igreja em Uberlândia, até que conheci a minha atual esposa, né, a Larissa, e estou com ela desde o final de 2011. Em 2012, eu contei para os meus pais, precisei sair da casa dos meus pais, sabia que isso aconteceria, porque eles não apoiariam, né? E aí foi também um escândalo na igreja, como se as pessoas da igreja não soubessem, né? Como eu falei lá do Ministério de Dança, né? Toda aquela crítica que acontecia ali, por causa de trejeitos, de não me adequar ou falar isso é coisa de homem, né? E aí, de novo, o machismo, como se tivesse coisa de homem, coisa de mulher. Precisei, então, contar para os meus pais, e aí eu precisei sair da casa dos meus pais. Fui morar com a Larissa. Em 2014 nós nos casamos e estamos juntas até hoje. E aqui em casa acontece, agora da pandemia não está acontecendo, acontecia um grupo, uma vez por mês, um encontro, que considero uma comunidade, né? Uma comunidade cristã de pessoas que têm histórias parecidas com a minha. Gabi, é muito bom ouvir você falando sobre tudo isso, porque aparentemente hoje, quando você fala sobre tudo isso, você fala com alguma segurança que parece que você já conseguiu lidar com todos esses sentimentos de uma vida, né? Então é muito bom te ouvir assim, porque a gente percebe que apesar de todos os traumas e de todas as coisas ruins que acontecem na nossa caminhada, existe um caminho sim de esperança e da gente conseguir se manter em pé apesar de tudo. Então eu fico muito feliz de te ouvir. Mas eu imagino que nesse momento de ter que romper com a comunidade, já está sofrido ter que romper com sua parceira, além disso você perde a comunidade que você estava, que querendo ou não a gente faz ali vínculos, afetos, amizades, então tudo isso ao mesmo tempo, como é que ficou assim a sua cabeça e a sua trajetória com relação à sua espiritualidade ou à sua fé? Como é que ficou o seu relacionamento com Deus, né? Vou colocar dentro dessa linguagem bem crente, com isso tudo que estava acontecendo? Eu só consegui, Gibran, tomar essa decisão de contar para os meus pais e de bancar a minha relação com a Larissa, né? De bancar o meu namoro, porque eu cheguei até os textos do Paulo Brabo. E os textos, ele tem uma série de textos chamada Na Cama com a Bíblia. E aí aqueles textos me abraçaram e me acolheram. Então, entre aspas, teologicamente, aqueles textos me responderam. E eu entendi que eu não estava em pecado, eu entendi que não era errado, eu entendi que existe uma dominação dentro da igreja. Acho que aqueles textos, eles me ofereceram, então, um acolhimento e um amparo de conhecimento e de crítica que eu não tinha. E como o universo da igreja e o universo da própria teologia, né, eram universos muito importantes para mim, eu acho que eu só conseguiria bancar a minha decisão se de fato eu fosse respondida nesses termos, se eu fosse convencida. E aí esses textos me acolheram, né, acho que muito afetivamente, mas também muito racionalmente.
Então, para quem, acho que é a minha fala também, né, agora para as pessoas que vivem em conflitos sobre isso, acho que essa é uma boa leitura. Os textos do Paulo Brabo, ele tem um site chamado A Bacia das Almas, e esse site gerou vários livros, né? 3, pelo menos. Em 6 Passos, O que Faria Jesus, o próprio livro Na Bacia das Almas e um livro chamado As Divinas Gerações. E aí ele tem uma série dentro desse texto, dentro desse livro e do site, né? Na Bacia das Almas, A Bacia das Almas, desculpa, chamado Na Cama com a Bíblia. O Paulo Brabo é um camarada fantástico, né? Porque além de escrever tudo que ele escreve, ele é um artista maravilhoso, né? Eu fico assim, apaixonado com as ilustrações e tal. Fora os textos que são maravilhosos. Muita inteligente, muita sensibilidade, né? Muita. Até as fotos, eu sigo ele no Instagram. Até a pegada dele de foto, de luz, de luminosidade, o cara ele é muito fora da curva. Muito. Paulo Bravo é fora de série. Verdade. Quando eu li o Paulo Bravo pela primeira vez, eu acho que foi um texto chamado O Último Cristão, que o Vitor Kivitz, né, o rapper, ele colocou em uma das letras dele. Eu achei fantástico. Aí eu fui descobrir o Bacia das Almas, li vários textos e foi um marco muito importante na minha vida. Foi muito bom olhar aquilo, eu compartilhei com vários amigos. E eu acho que os textos do Paulo têm ajudado, né, e salvado uma galera muito grande. Eu acho que o Bacia das Almas foi uma das melhores coisas assim, produzidas por uma espiritualidade cristã na internet. Aconselho todo mundo a ler os textos. Salvando muita gente, acho que você falou bem, Walter. Aqueles textos, né, não só esse dessa série em específico, mas outros, né, que apresentam um Cristo muito mais humanizado, muito mais perto, né, da gente. Eu acho que são textos que valem a pena demais para quem se interessa por esse universo. Gabi, você disse que precisou sair da casa dos seus pais quando assumiu a sua sexualidade. Esses rompimentos devem ter acontecido mais vezes na sua vida, inclusive na igreja. Como a igreja hegemônica, os seus amigos ou familiares ainda influenciam algumas partes da sua vida? Isso acontece ou não? Então, olha só, eu saí da casa dos meus pais, né? Precisei sair, essa é uma observação também importante. E em 2012, são 9 anos, né? 9 anos. Praticamente 9 anos. Agora eu vou usar uma expressão aqui que agora eu já sou notícia velha na igreja. Essa fofoca já esfriou, né? Então no começo era muito mais difícil, porque perdi meu rol de amigos, eu tive cancelamentos, assim, para usar um termo mais recente, né? Forte, né? De fato, de pessoas, assim, de me mandarem aquele versículo, aquele texto lá, que se uma pessoa sabe que ela tá errada e ela faz o erro, então a igreja, a comunidade precisa se separar dela, precisa isolar ela. Então eu recebi mensagens desse nível, participei de muitas conversas, pessoas tentando me convencer, né? Perdi um rol de amigos, né? Acho que o meu rol de amigos. Mas então, 9 anos depois, as coisas se assentaram. E muita coisa aconteceu em 9 anos. Então, eu falo no Brasil, em termos também de conversa de mundo, né, de perspectiva. Então, essa é uma realidade que não dá para ser negada. Muitas pessoas me pediram desculpa, muitas pessoas se reaproximaram. Eu recebi também muito carinho, né, de alguns anos para cá. Muito carinho. Pessoas, então, que antes não conversavam comigo, pararam de conversar, voltaram a conversar, pediram desculpas. Isso aconteceu. Então, e aí há uma outra parcela que não conversa comigo, ou uma outra parcela que tá lá na vida deles, né? Acho que não é nem exatamente
seria muito narcísico da minha parte também me colocar nesse lugar de tanta importância. As pessoas estão lá na vida delas, eu acho que é só uma diferença de perspectiva, de pontos comuns, né? A gente é amigo de quem a gente gosta, a gente é amigo de quem tem pontos comuns, essas pessoas estão lá na vida delas. E aí, de fato, essas pessoas também não fizeram assim, para consolo, né, de quem está nos ouvindo, também falta. Quem de fato, quando você vai peneirar, quem de fato, né, importa? Porque as pessoas vão falar de você se você estiver dentro ou fora da igreja. Então, a gente precisa sim de referências, a gente precisa de afeto, de amigos, mas também não dá para ser amigo de todo mundo. E esse olhar, eu fui também tão acolhida nas amizades da Larissa, na família da Larissa, que é minha esposa, que também isso foi sendo, eu fui entendendo que eu podia ser bem-vinda, amada, fui construindo novas comunidades. Isso também foi acontecendo. Fui sendo abraçada por novas pessoas em novos lugares. Ô, Gabi, até que você também tem essa pegada do olhar clínico, né? Porque Sim. Você atende, né, e ajuda as pessoas do ponto de vista terapêutico. Você falando esse lance da sua saída da sua casa, e aí falando de você, mas também de maneira genérica, literalmente, o quanto é prejudicial essa ideia da gente ter esse rompimento abrupto, assim, né? Família. Literalmente, você foi nesse aspecto, assim, e acontece muito, né? Literalmente, a gente é exposto para fora de casa, e aí, do nada, aquela relação familiar, e não ter o apoio familiar. Quanto você acha que isso é prejudicial? O quanto você trabalha do ponto de vista do seu gabinete? Para a gente tentar pensar quanto talvez de saúde emocional a gente iria economizar das pessoas se a família tivesse um pouco mais de paciência, um pouco mais de compaixão. Como é que você enxerga isso? Os prejuízos, né, são terríveis, porque eu acho que é muito devastadora a violência que a gente sofre, por isso que a gente precisa de fazer novas referências, novas conexões, novas famílias, né, precisamos disso, porque a gente precisa muito de estar em comunidade, de estar com o outro, a gente precisa demais disso. Então eu acho que é devastadora essa violência. E aí a pergunta que fica, né, acho que para todo mundo também que está nos ouvindo, é que diferença faria, então, e faria muita, se fôssemos apoiados, né? Se em nenhum momento eu tivesse me sentido inadequada. Então, na clínica, a gente vai lutando muito para cuidar dessas feridas, né? Para cuidar desses pontos em que a gente vai ficando paralisado, em que nós vamos ficando travados. E aí, ainda bem que a gente vai criando esses novos espaços, né? A terapia é um deles. Mas acho que é devastadora essa violência e faria muita diferença se as famílias tivessem um olhar mais cuidadoso e atencioso, né? Tem um filme muito lindo, não sei se vocês conhecem, e indico para as pessoas, é um filme antigo chamado Orações para Bob, né? Que conta da história de uma família e conta a história então desse cara e de como a família dele também vai encarando a questão da sexualidade dele. E o movimento que depois a mãe faz, né, dentro da comunidade religiosa. Eu tava te perguntando isso e acho bacana a gente pensar, porque aqui em Belo Horizonte mesmo tem um grande amigo que chama Geraldo. O meu filho aqui tá querendo participar do podcast com a gente. E aí o que acontece? Esse meu amigo Geraldo, ele é pastor e ele trabalha muito esse lance da sexualidade. E uma das coisas que eu achei legal é que ele tinha um projeto que chamava Cupim Sagrado.
E a ideia dele é que devagar o cupim ia comendo o armário e as pessoas iam saindo do armário. E só que esse trabalho dele do Sagrado é um trabalho com as famílias da comunidade homoafetiva. Então ele fazia, eu não sei o nome técnico, né? Me desculpa aí a falta de aptidão técnica, mas ele fazia como se fosse aquelas terapias em grupo, assim, sempre fazendo em círculos e tal, para fazer as famílias repensarem. E olha, os testemunhos que eu achava assim, era maravilhoso, de gente que às vezes não conversava com o pai, com a mãe 10, 15 anos, e voltar a conversar, se abraçar. Então, eu fico pensando que esse machismo e essa homofobia, né, essa coisa toda que às vezes a igreja carrega por um ponto de vista moralista, isso é prejudicial não só do ponto de vista de quem ela ataca, não só do ponto de vista do gay, mas imagina o que deve ser para uma mãe ficar 10 anos sem abraçar um filho, né? Então, até mesmo para aqueles que dizem que estão nessa posição de acusadores, essa acusação é prejudicial para elas também, né? Como que isso é cruel para o todo, né? Com certeza, adorei saber sobre esse pastor e sobre esse grupo. Que interessante e muito criativo o nome dele, viu? O nome que ele usou, muito criativo, adorei. Com certeza, faria muita diferença, né? Se a gente tivesse uma liderança preparada para acolher as diferenças, para de fato cuidar das famílias, instruir as famílias, porque as famílias vão repetindo, né? O que a comunidade vai prescrevendo, o que a liderança, o que as instituições vão prescrevendo como certo, como errado, vão determinando. Então, eu acho que iniciativas como essa são muito necessárias e importantes e saudáveis, né? E aí você disse agora pra gente que você tem uma reunião na sua casa, né? Uhum. E que vocês encontram e tal. Como é que você enxerga esse lance dessa reunião? Para você isso é de fato uma igreja? Como é que vocês lidam com essa perspectiva? Vocês se reconhecem como uma comunidade? Essa reunião ela surgiu em razão dessa importância que o exercício da fé tem na vida? Como é que surgiu essa ideia e como que vocês lidam com ela? Esse grupo surgiu justamente por isso, porque então depois de algum tempo, muitas pessoas assim que passavam, né, em segredo, né, em silêncio, esse sofrimento, também conversaram comigo, não só as pessoas da comunidade religiosa, mas também, né, de outros universos. Conversavam comigo justamente por saber da minha história. E aí eu fiz um blog chamado Dois Iguais, Dois Diferentes, mas esse nome foi alterado para nossogabinete.com. E nesse blog eu tenho uma série também de textos chamada Saída do Armário. Então ali, né, eu divulgava no Facebook, as pessoas compartilhavam. Não é um alcance gigante, não tem um alcance grandioso, mas as pessoas foram chegando, se aproximando, né, para essa conversa. E aí, um dia, então, eu falei com uma dessas pessoas, vamos encontrar pra gente conversar, tomar um café? E aí, assim, foi acontecendo. Então, já tem um tempinho que aqui em casa a gente tem se reunido, viu? Acho que desde 2016, se eu não me engano, desde 2016. Muito mais de perto, menos institucionalizado. Não deixa de ser uma instituição, é claro, né? Mas é um exercício menos institucionalizado. Parece que a gente consegue rever mais essas forças institucionais e todos os atravessamentos que a gente sofre, assim, né? Em pequenos grupos. Gabi, a gente tem discutido muito aqui, né? Com os nossos amigos, nas redes sociais, na igreja local também, sobre essa questão das violências e do preconceito das pessoas homo dentro da igreja. Você, como psicóloga, como uma pessoa homo também, você teria algum conselho, alguma orientação
para a gente pensar em maneiras práticas de como diminuir esse tipo de violência dentro das nossas igrejas, como que a gente produz uma espiritualidade cristã mais acolhedora, mais inclusiva, de alguma maneira? Pergunta difícil, hein? Falando mais disso, como vocês, né, têm proposto, né? Vocês representam então a comunidade que eu amo, a comunidade com a qual eu me identifico, e acho que muitas pessoas procuram e ainda não encontraram. Então acho que encontrar, né, esse encontro com vocês, com liderança, como a gente tem no Brasil o pastor Ariovaldo Ramos, né, por exemplo, que é um nome muito importante nessa referência. Eu acho que chegar até vocês é um bom descanso, né, buscar essas referências. Então é falando mais sobre isso. Eu acho que esse é o caminho, viu? Ô Walter, eu acho que a gente vai ter que fazer uma placa pro Arizona, porque desde que a gente começou os nossos podcasts aqui, todos os episódios, todo mundo, o cara é bom, mas, né? Vamos fazer uma plaquinha. Não, é sério, Gabi, sem brincadeira, não é? Todos os episódios, se você escutar, tem o nome, graças a Deus, eu falo com carinho, que ele é um grande amigo. Mas eu falo assim, é impressionante como é que esse camarada marcou a trajetória de quase todo mundo, assim. Com certeza, né? E ainda bem que a gente, como você disse, graças a Deus que a gente tem essas referências, viu? Graças a Deus. Mas aqui, eu queria só te fazer uma última pergunta. Eu faço essa pergunta por quê? Porque a gente tem um pastorzinho aí, Brasil afora, que até diz que foi psicólogo, que é que ele divulga algumas coisas. É quase um mestre da fake news, mas é um discurso que eu já ouvi muito dentro das igrejas. E aí eu queria te perguntar, como você, que tem formação na área, que é uma profissional que lida com isso, como você entende essa perspectiva? Porque esse pastorzinho, que eu prefiro nem dizer o nome, que é aquelas pessoas que às vezes você fala o nome manifesto, quer deixar essa entidade para lá, ele fala muito sobre uma questão da sexualidade e tal, principalmente das homoafetividades, serem um recurso em razão, às vezes, de uma violência sexual, de um estupro, ou às vezes até mesmo de uma construção e tal. Como é que você enxerga isso do ponto de vista, vamos dizer assim, né, do ponto de vista acadêmico? Como que a psicologia tem enxergado a perspectiva das homoafetividades, para a gente conversar de fato de uma maneira, vamos pensar assim, científica com a nossa comunidade, com a igreja, e não a partir de um discurso de fake news para dizer que a pessoa é gay porque foi violentada. Não. Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Acho que uma parte dessa resposta numa parte dessa resposta a gente podia justificar, né? Pastores como esse, liderança, né? Por exemplo, uma liderança nesse atual governo do governo federal, né? Que também compõe a igreja evangélica. O que eles vão fazendo? Eles vão tentando colocar a psicologia e a ciência a serviço daquilo que eles acreditam. Então, ser pastor e se declarar psicólogo, ou de fato até ser psicólogo, né? Porque provavelmente é tentar assumir um discurso da ciência, é tentar assumir um discurso de poder e de saber, né? Então, acho que a gente vê muito isso acontecendo. Eu tenho muitos alunos, né? Como sou professora, muitos alunos da comunidade religiosa. E muitos, infelizmente, estão ali para isso. Eles não estão ali para aprender muita coisa, não. Eles estão ali nessa disponibilidade aí, que é encontrar a verdade deles, encontrar a verdade e repetir a verdade deles. Agora, sobre essa... Então, a psicologia pode servir a vários interesses, né? Essa é uma... Assim como a teologia pode servir a vários interesses.
E aí, dizendo a respeito da sexualidade, a gente vai encontrar nesse discurso de saber e de poder dessas pessoas a tentativa de justificar a sexualidade, né, a homossexualidade. E aí, dentro da psicologia, pelo menos na perspectiva que eu trabalho, a gente não se preocupa com justificar nada, porque a gente entende que a sexualidade ela é mais fluida, né, do que parece, e que são manifestações legítimas. Então a gente nem se dá muito trabalho de entrar nessa conversa, de tentar entender por que fulano é gay. Porque se fosse hétero a gente não faria essa pergunta. Então a gente entende como manifestação legítima do corpo e passa muito por esse lugar também, né? A sexualidade como fluida. Eu acho isso fantástico, principalmente desse ponto de vista. Se não existe uma justificativa, uma pergunta, uma inquietação para se entender por que fulano é hétero, né? Então não faz realmente sentido. Gabi, quero te agradecer demais. Obrigado aí pelo papo. Espero que a gente consiga agenda com você para te trazer aqui mais vezes, porque papo bom assim a gente gosta muito. E obrigado aí pelo esclarecimento, pela liberdade. E nosso papo aqui foi incrível. Muito obrigado mesmo. É um prazer, viu? É um prazer. Para mim é um ministério falar sobre isso. Fico muito feliz com o convite de vocês. Um beijo em todo mundo, um beijo carinhoso em todo mundo que nos ouve. E Gabi, nós é que agradecemos imensamente a sua participação aqui, você ter aceitado o nosso convite. É muito importante estar compartilhando isso, estar ouvindo, estar aprendendo. Como o Gibran disse, nós vamos te trazer mais vezes aqui no programa. Tenho certeza que a galera vai gostar demais desse podcast, dessa entrevista. E foi um prazer imenso te conhecer, estar trocando essas experiências aqui. Espero que Deus te abençoe na sua vida profissional, afetiva e no seu ministério também. Você já falou, mas só pra gente finalizar aqui, fala aí pra gente de novo onde a gente te encontra. Uhum. O meu Instagram é @gabi.francoal, né, de Almeida, e o meu canal é Nosso Gabinete. Meu canal no YouTube é Nosso Gabinete e o meu site, o meu blog é nossogabinete.com. Bom, esse nosso podcast ele tem o apoio da editora Recriar e da Faculdade Unida. Então, tudo isso que a gente tem feito é muito em razão dessa parceria com esses camaradas. Então, eu queria pedir para você dar uma olhadinha aí no site da Recriar, no site da Faculdade Unida, no espaço que você pode aí aumentar, maximizar, né, de fato, a sua capacidade e o seu conhecimento a respeito aqui desses papos que a gente leva sobre a espiritualidade, sobre a vida. A Faculdade Unida, inclusive, ela tem curso de teologia, especialização, mestrado. Você pode fazer, inclusive, na modalidade EAD. Então, não perca tempo, uma faculdade que traz o lance da teologia de uma perspectiva mais ampla. Então, acho que vale a pena você dar uma olhadinha. E eu queria te pedir também, se você puder, nos pague um cafezinho, seja um colaborador, seja uma colaboradora desse nosso projeto. Acesse aí www.apoia.se/o Reino em Pessoa e nos ajude a continuar com esse projeto. A gente bateu um papo aqui hoje com a Gabi Franco, do Nosso Gabinete, e a gente vai se despedindo. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu! O podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.